Mateus 7, 24 ao 27. Leamos a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Nós acabamos de ler um texto. Esse texto bíblico, ele é muito conhecido, e ele faz parte do que eu sempre oriento. Se tem alguém aqui que não sabe o que é ser cristão, basta você ler Mateus 5, 6 e 7. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, você sabe o que é ser cristão. Se você praticar Mateus capítulo 7, versículo 12, você será um verdadeiro cristão. Talvez se todos nós aqui fizéssemos um compromisso de decorar Mateus 7,12 e de praticar Mateus 7,12, não se precisaria nem mesmo pregar mais nada para nós. Nós estaríamos pregando para outros. O texto de Mateus diz que tudo que vocês quereis que os homens vos façam, faceis vós também, porque esta é a lei e os profetas. Dá o que eu preciso receber. Você não dá o que você não quer, é mais fácil. Mas você dá o que você queria, é muito mais difícil. Só que quem é cristão teria que aprender isso. Dá o que você queria receber. Puxa vida, eu queria que alguém me abraçasse. Sai abraçando aí que você vai ver que você vai receber muitos abraços. Eu queria que as pessoas rissem para mim. Comece a sorrir para todo mundo vai sorrir. Eu queria que todo mundo fosse educado comigo. Seja educado com todo mundo. E você vai ver que você vai receber do Senhor o que o Senhor tem para dar. Mas foi lido um texto. E nós vamos trabalhar sobre ele um pouquinho mais à frente, mas o que eu quero transmitir para os irmãos e falar com os irmãos é sobre um problema que estamos encontrando hoje na vida cristã. Existe uma coisa chamada princípio. E nós temos vivido dias que o cristianismo está rompendo alguns princípios. E isso não poderia estar acontecendo. Por isso que quando lemos o texto, nós precisamos refletir. Porque princípio não é ideia, princípio não é emoção, princípio é uma coisa estabelecida. Princípio não se muda. Eu pensei, não é o que você pensa, é o que está escrito. Percebe que quando Jesus tem um combatimento com Satanás no deserto, Jesus falou sempre de forma muito autoritária, quando ele era tentado a tentar Deus, ele não disse, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso não é legal. Ele disse, está escrito. Porque o que está escrito, irmãos, prevalece sobre o que eu penso. O que está escrito prevalece sobre o que eu sinto. Eu posso me sentir um derrotado, mas a Bíblia diz que em Cristo eu sou mais que vencedor. Então eu não posso me convencer com o que eu sinto. Eu tenho que crer no que a palavra diz. Quando eu creio, eu vivo o que ela me promete. E nós vivemos um tempo que alguns cristãos estão pensando que o princípio é só um termo usado para colocar regras. E irmãos, entenda uma coisa, já foi dito por alguém isso, não sou eu que criei essa frase, onde tem muita regra tem pouco amor. Quem serve com medo não serve. O cristianismo, ele é feito de escravos, doulos. A Bíblia usa a palavra grega doulos. O que é o doulos? É a pessoa que cumpriu o seu período de escravidão, chegou o tempo de ser livre, ele olhou para o seu Senhor e falou o quê? Faz o favor, eu não quero ser livre, eu quero servir ao Senhor. Não, eu quero servir. Aí, na Bíblia, você vai encontrar ele com uma argola. Todo mundo que olhava para ele falava que ele é um escravo. Falava, não, ele não é um escravo, ele é um doulos. Ele decidiu servir ao seu Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós servimos a Deus não com medo de inferno. Eu não tenho medo nenhum de inferno. Primeiro, não foi feito para mim. Primeira coisa, foi feito para o diabo,
e os seus anjos. Então, não tem nada a ver comigo. Segundo, Cristo morreu na cruz e disse que todo aquele que nele crê não vai para o inferno. Eu creio em Cristo, creio. Está tudo resolvido. Então não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Bom não sou, bom nunca serei. Mas quando deixo o Senhor trabalhar em mim, tenho atitudes boas. Porque são atitudes que nascem não do meu espírito, mas do Espírito de Deus. A frase de João Calvino é muito interessante quando ele diz o seguinte: quando você vê eu fazendo coisa errada, você está vendo eu. Quando você vê fazendo coisa certa, você está vendo Deus. Sempre que você me vê fazendo coisa certa, é Deus. Quando você vê eu errando, você fala: olha ele ali, achei. Olha ele ali errando. Só sempre nós. Deus não erra, irmãos. Deus não mente, Deus não engana. Então nós precisamos nessa noite refletir sobre o que lemos, porque aonde nós estamos lendo traz um princípio. Quem escuta e pratica nunca cai. Isso é princípio. Quem escuta e não pratica sempre vai cair. Esse é o ponto que nós precisamos orar. Porque com o tempo foi tirando-se o poder de Deus. Porque nunca teve, eu acho que na internet, tanto homem inteligente falando de Deus, né? Todo dia aparece um gênio trazendo uma visão bíblica que você fala: nossa, que visão. Aí a pessoa fala assim: não, porque o aramaico com o hebraico, a etimologia, a exegese, e nós quando fomos a fundo fazer uma pesquisa da palavra, e você fica impressionado até que algumas coisas falam: nossa, mas e o poder de Deus? Eu confesso para os irmãos que eu que gosto bastante de estudar, quando eu mais precisei, nenhuma matéria me ajudou. Nenhuma. A exegese não me ajudava, a hermenêutica, angiologia, pneumatologia, grego, hebraico. Saber que o Salmo 23, no original, não diz que eu, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Diz que como Ele é meu Senhor, eu já não preciso de mais nada. Não adiantou, por quê? Na hora da luta, na hora da tribulação, o que resolve é conhecer o dono da palavra. O que resolve é conhecer o Senhor Jesus. Que você sabe que mesmo não sabendo onde está escrito, Ele prometeu que quem crê nele, ainda que esteja morto, vai viver. Então eu creio e Ele vai me sustentar. Então nós precisamos, ao mesmo tempo que oramos e temos esse tanto de pessoas ensinando, não deixar o poder de Deus sair. Os discípulos não eram ovacionados no sentido de homens como poderes porque tinham tantas letras, mas porque tinham tanto poder, ousadia. Vai Pedro e João ao templo a orar, 3 horas da tarde, tem um homem sentado, acostumado a pedir esmola, pede esmola, e falar: o que eu tenho a te dar é fácil, o difícil é estender a mão, né? Falar, irmãos, é a coisa mais fina. Creia. Aí quando chega na hora de você crer, é muito simples falar. Só que nós vamos ver homens que creram em Deus cumprindo princípios. E esses sinais seguirão aos que... Já se pensou? Cadê os sinais? Mas aí Paulo deixou onde está o sinal, né? Não tendo amor, cessa tudo. Fazemos tudo hoje sem amor. Também é um princípio. Posso pregar, posso ser pastor 24/24. Se for por obrigação, não tem. Se for por amor, tem fruto. Nós precisamos voltar a refletir sobre o princípio. E eu quero falar com os irmãos sobre princípios. O que é isso? Por que eu preciso me atentar a isso? Porque quando você vai em volta, irmãos, foi tirando os princípios. E aí nós não sabemos, né? Às vezes nós não lemos a Bíblia. Então, como eu não leio a Bíblia, eu vou crer no que o pastor falou. E tem muito pastor aí falando para ganhar notoriedade. Tem muito pastor falando para ser ovacionado. E aí quando você lê a Bíblia, não tem ninguém que falou o que Deus mandou e foi ovacionado. Até tem, quando está tendo milagre, é ovacionado. Mas quando vem tratar de princípios, o que acontece? Todo mundo aqui sabe onde está escrito o versículo da besta?
Qual que é o número da besta? Todo mundo sabe? 666. Coloca João 6,66. No seminário a gente brincava que era o versículo da besta. Versículo 6, capítulo 6, versículo 66, que vai dar 666. Olha o que diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Enquanto Jesus fazia milagre, tinha o quê? Põe João 6,3 para me ver uma coisa, se é João 6,3. Pode 4. Pode voltar no versículo 1. Pronto, vamos ler em seguida para os irmãos entenderem o que eu vou falar. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Aqui. Leiam comigo, por gentileza, em som alto e bom forte. Eu vou falar 1, 2, 3, a gente lê esse versículo bem alto. 1, 2, 3 e... Tá bom. Uma grande multidão. Aí Jesus vai começar a dar princípios. Quando ele começou a dar princípios, não só a multidão foi embora, como muitos dos seus discípulos. Acabou todo mundo indo embora. Pensa, uma multidão esvaziou. Você já pensou você está falando em se esvaziar? Só que Jesus ficou nervoso, né? Aí ele olhou para os discípulos e falou assim: e aí? Está nervoso? Jesus nervoso é um pouco difícil de tolerar. Pega chicote, dá cacetada. Jesus é meio temperamental. Jesus olhou para os discípulos e falou o quê? Gente, pelo amor de Deus, não vai embora não, fica aqui. Não. Olhou e falou: e aí? Quer ir embora também não? Olha Jesus. O que é que Pedro vai dizer? Para onde? Dinheiro, qualquer empresa que eu trabalhar me dá. Comida, qualquer lugar que eu for pedir, tem um Caritas aí, ele te dá. Mas aonde nós vamos encontrar vida eterna? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós precisamos entender que princípios são esses, são aqueles que nos incomodam. Princípios são aqueles que quando nós queremos fazer diferente, as pessoas aplaudem, mas Deus olha e diz: está errado. Princípios são aquilo que não muda com o tempo. Por exemplo, nós fomos na Escócia, chegar lá e encontrar um homem de saia, é pecado? Então, vestimenta não é princípio. Então, vestimenta, eu não posso dizer que roupa vai levar você para o céu. Não, isso não é princípio, isso é um costume. A Bíblia ensina a decência. Você pode estar aqui de vestido e estar mais sexy do que alguém de calça, não pode? Porque a roupa, ela é uma reflexão às vezes da pessoa. Não é o tipo de roupa, porque senão nós estaríamos perdidos. Chegar numa tribo de índio para pregar o evangelho, todo mundo peladão. E aí? Para entrar tem que entrar peladão. Tem pastor que já pregou peladão. Aí alguém fala: ah, meu Deus, que escândalo! Não, não é um princípio. O princípio ele não gera escândalo. O princípio ele traz a vontade de Deus, que é salvar e buscar o que estava perdido. Só que nós estamos acostumados a viver por emoção, viver por ideias. Olha, eu penso assim. Você sabia que tem gente que nunca leu a Bíblia e questiona quando a gente está pregando? Nunca leu um versículo. Nunca fez uma exegese, nunca pegou um dicionário para ver o significado da palavra, nunca pegou um texto para ver o que é texto com texto, nunca fez nada disso. Mas quando vê alguém pregar, diz assim: eu não concordo. Mas você não leu, meu filho, vai ler pelo menos. Nós vivemos um tempo de emoção. E antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria ler um texto para que você entenda que não tem nenhum culpado aqui. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Então não tem nenhum culpado. E Deus não determinou para você que você vai para o inferno, que nem muitos ensinam. Deus também não determinou quem vai para o céu. Ele deixou aqui uma opção. Ele deixou aqui uma escolha, uma decisão. E se você não está cumprindo os princípios, é uma decisão sua.
Porque quando Jesus olha para os discípulos ali e fala o seguinte: vocês não querem ir embora? A decisão não foi de Jesus para eles ficarem, foi eles que falaram: não, não vamos não. Nós apanhamos aqui também, porque a palavra foi difícil de ouvir. Porque tem palavra que você lê, se você for sincero, é difícil de ouvir. É difícil de ler em casa. Você sabe quando você vai... Uma coisa que eu tenho sempre preocupação, porque uma vez a gente estava num culto e tinha um português, e o pastor pregou cheio de ginga gospel, sabe? Sabe quando você tem cheio de... Não volta para o Egito, sabe aquele negócio? Nananã, olha, não, varão, varoa. Quem nunca ouviu isso fala varão, varoa, né? Já tem uma brincadeira que eu vi, o pai falou: se eu sou varão e você é varoa, o que você é, meu filho? Ele falou: varinha. E o pastor pregou cheio dessas palavras. Aí acabou o culto, o rapaz veio falando assim: pai, eu estou precisando entender um negócio. O senhor falou que... Eu pensei que Deus estava falando comigo, mas aí depois o senhor falou para não voltar para o Egito. Mas eu nunca fui no Egito. Porque você que nunca estudou a Bíblia não sabe que o Egito representa o mundo. Por isso, na hora de pregar, não adianta usar um intelecto teórico cheio de argumentos. Se você não entender, não vai adiantar nada. É por isso que nós temos que ler a Bíblia e ter muita capacidade de pedir perdão quando algumas coisas não entrar no nosso coração. Porque você pensa que se os discípulos de Jesus tiveram dificuldades em ter entendimento, quanto mais nós. Irmãos, sejamos sinceros, antigamente todo mundo era mais inteligente ou não era? Era, irmãos. Você sabia que essa geração nossa é a primeira geração que o QI caiu? É a primeira geração. O índice de atenção também caiu. Eu não sei como vocês conseguem ouvir. Estão dizendo por aí que eu falo aqui, vai 1 hora. Vocês guardam 10 minutos, o máximo. É as pesquisas, eu não sei se isso é verdade, porque eu espero que não. Senão eu estou com 50 minutos falando sozinho, é difícil isso. Porque nós estamos perdendo. Aí você pensa, se a geração que era mais inteligente no sentido de focada, estudava, pesquisava. Eu ia para a escola, tinha palmatória. Quem não sabe o que é palmatória, era uma tábua quadrada, que se desobedecesse a professora, tinha que fazer assim, ela dava a cacetada. Paf! Chorava, o pai chegava, ia para casa, chegava em casa, o que o pai fazia? Ia na escola reclamar com a professora? Não, te espancava em casa também. Dependendo do que fazia na escola que eu ia, ficava de castigo de milho, olhando para a parede. Essa geração teve dificuldade de entender a Bíblia. Aí você pensa nós, cheio de pregador na internet, que só prega uma coisa bonitinha, que eu não... Escuta, irmão, escuta de tudo. A Bíblia manda você ouvir tudo. Só que você deve reter o que é bom. Ouvir uma palavra que é boa, a boa. Foi aplicada errado, mas a palavra é boa. Jesus apoiava os fariseus, sabia disso? Eita, heresia pura. Não. Ele disse o seguinte: pode fazer o que eles mandam, só não faz o que eles fazem. Porque eles gostam de mandar, mas eles não fazem. Eles falam verdade, mas eles não praticam. E nós estamos nesse tempo vivendo uma dificuldade de cumprir o que está escrito. Uma dificuldade de atender o princípio bíblico. Aí você vai ver gente dizendo: eu orei. Mas não é só orar. Eu fui ao culto, mas não é só vir ao culto. Deus estabeleceu princípios para solteiro, para casado, para viúvo. Tem princípio para tudo. O que é princípio? Plantei milho, colho... Não, irmão, vocês estão dormindo. Plantei milho, colho... Pronto. O que você está plantando? São princípios. Não estudei, vou ter bom emprego no futuro? Não, cadê os jovens que estão aí? Fica aí brincando na escola, fica aí. Quando chegar a marreta lá para quebrar uma parede de concreto, você vai falar: meu Deus. Por quê? São princípios. Salomão diz que o preguiçoso dorme, não é isso? E passa fome. Aí Salomão diz: vai aprender com a formiga, preguiçoso. Dizendo o quê? O trabalho não é uma vergonha. O trabalho é uma honra. É um dom que Deus deu de ganhar a vida. Dependendo do trabalho que nós tivermos, é mais difícil. Mas trabalhe com orgulho. Se você quer faxineiro, faxine com prazer.
Esfrega a casa assim, ó, glória a Deus. Agradeça, porque quem agradece o que tem, recebe o que precisa. Tem gente que vai trabalhar e fica amaldiçoando o trabalho que está fazendo. Temos dificuldade de cumprir princípios. E aí eu queria ler Deuteronômio. Aí você fala, o que tem a ver com isso? Abre aí, Deuteronômio 30, 19, por favor. Acharam? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu quero me deter nessa palavra. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Lógico, tem um contexto aqui gigante, mas o que eu quero me apegar? Nessa palavra, escolha hoje obedecer o princípio. É uma escolha. Você vai ter, irmãos, todo mundo contra você. Você vai ter muita gente esperando você errar para dizer, eu sabia. Eu sabia. Você sabia que tem muita gente olhando para nós, esperando que a gente erre? Tem muita gente esperando você fracassar para dizer, eu sabia. O mundo vai te dar 1.000, 2.000, 3.000 motivos para você desistir. Mas se você desistiu, quem foi que tomou a decisão? Você. E o princípio faz você não desistir. O princípio faz você entender que quando eu cumpro princípios, eu vivo promessas. O princípio faz eu entender que Deus, Ele não é menino e nem homem, e Ele não mente. Fala a Deus e cumpre o que Deus fala. O texto está no Antigo Testamento. Então alguém fala, mas isso é Antigo Testamento. Deus definiu algumas coisas. Não. Aí no Novo Jesus diz, quem quiser, siga-me. Quem quiser. Isso é o quê? Escolha. Decida você o que você quer. Irmãos, e tem uma coisa que eu e você precisamos nessa noite refletir, porque nós vamos falar de princípios de forma muito direta, que se você ficar esperando o ano, o dia, nunca vai ter o ano e o dia. Começa hoje. Eu brincava na faculdade, porque assim, quando você começa a faculdade, todo mundo fala assim, eita, 5 anos? Não é assim? Eita, vai ficar 5 anos lá naquela escola? Dá até uma agonia quando você fala, né? Mas passou já 15 anos. Se eu não tivesse feito porque era 5 anos, o tempo parou? O que eu estou dizendo com isso? Começa hoje. Começa a ler um versículo por dia, se não está lendo a Bíblia. Um versículo por dia. Quando acabar o ano, você vai ter lido 365 versículos. Isso é quase um milagre. Só que se você não lê nada, passou mais um ano. O que eu estou dizendo para os irmãos é que Deus nos dá o direito de tomar decisões diárias. Salomão, escrevendo os provérbios, escrevendo Eclesiastes, ele diz que aquele que olha o vento, ele não faz nada. Ele fala assim, acho que vai chover. Não vou fazer nada não. Eu acho que vai. Ele fica sempre achando, eu acho que o mercado vai cair, eu acho que aqui não vai dar certo, eu acho que vai estar melhor. E nesse achar, ele não faz nada. Para quem mora na Itália, quem está no Brasil assistindo, não sabe o que é isso. A pessoa vem para cá para ganhar dinheiro. Ela quer aqui ficar, ela faz um projeto. 10 anos aqui, vou ficar ricão, mando tudo para o Brasil. Aí ela fica aqui. Mas ela não decide. Então ela nem economiza aqui, nem manda dinheiro para lá. Mas ela quer ir para lá. Aí ela fala mal da Itália, aí ela fala mal que aqui não presta, que aqui é difícil. Já viu isso aí? Passa 15 anos, a pessoa está aqui, ela não fala italiano, ela nunca fez um curso de italiano, ela não volta mais para o Brasil, porque ela não tem mais lugar no Brasil, a casa que tinha lá ficou velha, ninguém aluga mais, o bairro envelheceu, não sei o que. Aí ela vive uma tristeza enorme. Por quê? Porque fica em dúvida, não toma uma decisão. Toma uma decisão hoje. Por exemplo, veio para a Itália, irmãos, quebra tudo. Compra casa, compra carro, investe, Deus te abençoa. Não gostou da Itália? Vai embora logo. É verdade, porque senão você fica aqui muito tempo, vai dar uma solidão, vai acabar seu dinheiro, você não tem dinheiro para comprar passagem de volta. Nós precisamos aprender a tomar decisões hoje. E a decisão de hoje, para nós aqui na igreja, é entender o seguinte: Deus me chama hoje
para cumprir princípio. Porque quem cumpre princípio vai ficar firme em qualquer situação. E percebe o texto que nós lemos de Mateus 7, Jesus é muito claro. Ele diz assim, sabe quem escuta? Porque todo mundo escuta, irmãos. Tem ninguém surdo aqui? Tem algum surdo aqui? Não tem. Só que tem gente que mesmo ouvindo vai cair. E tem gente ouvindo que vai ficar firme com um problema pior. Por quê? Porque está praticando. E aí nós vamos refletir sobre isso. E eu quero que os irmãos, de uma forma muito temente a Deus, nos ajude, né, a orar para que Deus fale conosco. Porque, repito, falar, até papagaio fala, diz no Brasil. Praticar esse negócio é mais difícil. Falar para alguém que está sofrendo, segura aí, vamos orar, é fácil. Mas suportar o sofrimento é mais difícil. Por isso que o ensino não é para deixar você melhor ou pior, é para fazer você refletir e pedir a misericórdia de Deus. Porque quando a misericórdia vem, Ele te fortifica, Ele te fortalece. Lembra o que está dizendo na palavra? Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Mas aí qual que é o segredo? É esperar no Senhor. Aí nós temos uma definição que eu quero usar para os irmãos, da palavra princípio em si, né? Se você vai no dicionário, a palavra princípio, que vem do latim principium, ela vai significar começo, origem, base, fundamento. Então o que é princípio? É a base. O que é princípio? É o fundamento. O que é princípio? É a origem. Por exemplo, quem aqui é cristão, diga amém. Amém. Por que nós somos cristãos? Por causa de Cristo. Então Cristo, Ele é o nosso fundamento. Cristo é o nosso princípio. Eu não posso dizer que sou cristão se eu não estou em Cristo. Eu não posso dizer que sou cristão se eu não imito Cristo. Essa palavra cristão, a primeira vez que ela vai ser mencionada é em Antioquia, Atos capítulo 11. Diz o texto, 1 ano os discípulos ficaram naquela cidade ensinando. Quer conhecer alguém? Vai ficar perto dele 1 ano. Você conhece ele certinho? 1 ano. Depois de 1 ano convivendo, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. As pessoas começaram a olhar o jeito de falar, o jeito de se comunicar, o jeito de resolver até problema. Porque, irmãos, problema sempre dá. Você quer saber se a pessoa é cristã? É a forma de resolver o problema. Quando dá problema que a pessoa fala assim, ó, eu não quero que... vai orar. Cristão diz, vamos resolver. Cristão diz, vamos sentar, nós não podemos ficar brigados. Não precisa ficar se beijando. Pode sentar um lá e pode sentar outro aqui, mas em paz. Cristão, mesmo depois de resolver o problema, não sai falando mal, se cala. É importante hoje, e eu quero ser muito direto com os irmãos no sentido do princípio. O princípio precisa ser aplicado na minha e na sua vida. Sabe por quê? Se eu não cumpro o princípio, eu não posso esperar resultado do princípio, não vai ter. Aí eu estou orando e nada acontece. Eu estou na igreja, mas minha família está acabando. Eu estou vindo na igreja, mas eu estou perdendo a fé. Por quê? Jesus disse, quem ouve e pratica, pancada, enfermidade, desemprego, briga com a mãe, briga com o pai, briga com o filho, está lá, todo roxo, está praticando. Estou ouvindo, não estou praticando? Ei, não vou mais. Ai, que ódio. Podia ter escrito na Bíblia também, né? Não saia dos seus dedos palavras tolas. Porque a gente hoje tem esse negócio de internet, que quando tem alguns irmãos aí que ficam bravos, eles são caprichosos. Nós precisamos aplicar princípios.
Por isso que eu quero falar com os irmãos, porque senão vai acontecer o que está acontecendo, né? Vocês sabiam que esse fim de semana, por dia, sexta, sábado e domingo, teve reunido no Parque Dora 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. É o lado que eu li no jornal hoje. Eu não sei se tinha mais, mas eu li no jornal. 100 mil pessoas. Escutando só? Tuf, 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 tuf. Só isso. É uma loucura, não é? Não é uma loucura? Jesus tem misericórdia. Por isso que eu estou falando para os irmãos. As pessoas não é que elas estão, é que elas não estão achando ninguém vivendo o princípio. A gente fala de amor, a gente ama. A gente fala de perdão, a gente perdoa. A gente manda os outros perdoar, com a gente não perdoa não. Casais terminando por falta de perdão. Irmãos, casamento tem... Quem vai casar é o David. Se prepara, hein? Hã? Tem dia, irmãos? Tem dia que a olhada é crua, não é? Tem dia que o olhar é radical. Mas nós não casamos por emoção, não é isso? Nós casamos por um princípio. E os irmãos que tiveram problemas e tiveram uma ruptura, porque, irmãos, tem casos de casamento que não tem o que fazer. Por exemplo, se seu marido te dá uma surra, eu vou lá e dou uma surra nele e mando você largar ele. Aí, pastor, isso é pecado. Então vá você lá, fique com ele lá, tomando uma surra. Tem rupturas? Tem, mas não é o princípio. Lembra quando Jesus ia falar do casamento? No princípio não foi assim. Lembra que ele falou? No princípio não foi assim não. Deus criou você para ser um homem. Deus criou você para ser uma mulher. Deus criou você para respeitar sua esposa. Deus criou você para respeitar seu marido. Só que tem alguns que não respeitam, que não cumprem o princípio. E aí começamos a ter problemas sérios na nossa vida. E esse mundo, ele está precisando que eu e você cumpra princípios. O seu patrão tem que se incomodar com o seu jeito. Fala, que negócio, esse cara não reclama. Ele está cumprindo princípio. Me pagou para trabalhar, eu estou trabalhando, rapaz. Deixa eu trabalhar tranquilo. Faça o que Deus pede. Cumpra o princípio que você vai ser abençoado por Deus. Os filhos, daqui a pouco eu chego lá. Porque tem filho que só Jesus na causa. Ah, mas não merece. Mas e o princípio de honra? É princípio. Princípio. Honra o teu pai e tua mãe. Não está honrando? Faz assim, ó. Chega ou não chega? Quantos velhinhos que está aqui que não respeitou, que está colhendo aí? Né? Se eu mandar dar um amém. Não precisa dar amém não. Então nós temos a palavra princípio, que significa origem de tudo. E eu quero a primeira coisa, deixar claro para os irmãos, o convite de Deus, e o que Deus estabeleceu desde o princípio, desde o começo, desde a base, foi que eu e você respeitássemos o princípio. E Deus não dá ordem como a gente queria. Você já pediu para Deus? Me mata, não deixa eu pecar. Já falou isso? Põe um freio na minha boca, Jesus. Ele não põe não. Você que tem que pôr. É você, nunca. Sabe por quê? Porque o que está contaminado é isso aqui, ó. É a carcaça. Nós estamos contaminados por si só. Irmãos, nós estávamos no culto uma vez, e os irmãos sabem quando tem conferência de jovem é meio doidinho, né? E nós estávamos orando aqui, e começou um jovem pular, e tinha outro pulando, só sei que um deu uma rodopiada, mas deu um murro no peito do outro, irmão. Só sei que o espírito estava no outro, saiu assim, ó. Ele falou assim, que é isso, meu? Dentro da igreja. Que brincadeira é essa? Eu olhei assim, eu falei, nossa. Aí alguém falou assim, ele não estava cheio do espírito não estava, mas tem um homem ali também, e o homem é mau. Pedro estava seguindo Jesus ou não estava? Malco chegou lá dando de engraçadinho e perdeu a orelha. Vem brincar aqui. Ele não seguia Jesus, seguia, mas nós somos maus. É por isso que eu e você precisamos, em nome de Jesus, entender o que Deus quer para nós.
E não ficar brincando com o pecado. Não ficar brincando e se divertindo no momento que não é para isso. Uma vez eu cheguei num pastor e falei para ele: eu não quero não, está muito difícil, parece que está dando... Ele falou assim: que covarde é esse? Aí eu olhei para a cara dele e falei: já vai pegar eu, né? Aí ele falou assim: você sabe o que você faz quando você aceita Jesus? Eu falei: eu sou salvo. Ele falou: não é só isso não. Você tomou partido, não tomou? Ou não? Você escolheu um lado. É uma guerra. Ele falou: você está que nem aquele soldado que está no meio da guerra, ele sai, vê o cara joga uma granada dele, estoura longe, ele volta para a cabine do capitão e fala: tentaram me matar. É verdade, vão tentar te matar. Se defenda. Se proteja. E tem muito crente brincando com o pecado. Aí quando o diabo pega, irmãos, ele não brinca. Aí nós estamos vendo tantos irmãos que frequentaram a igreja aí. Ou vocês não vêem por aí? Mulheres que estavam aqui orando nua na internet aí. Vocês não veem isso, só eu. Homens que estavam aqui orando aí, tomando uma cervejinha, tudo cheio de mulher do lado pelada, nas boates. Ou vocês não estão vendo isso, só eu? Quantos pastores que estavam aqui pregando hoje estão por aí falando que tudo foi uma mentira? Quantas pessoas falavam em língua estranha que falavam assim: não, eu inventava lá aquele negócio e... Quantos vocês estão vendo? Não cumpriram princípios. Porque nós não somos bons. Começa a se achar que você é melhor que os outros para ver onde você vai. Eu não sei se você entende isso, mas nós somos pecadores salvos pela graça. E essa graça deve me fazer entender: se eu cumprir o princípio, eu vou ficar forte. Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17, vamos ler. (16) 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comes, certamente morrerás. Deus cria uma relação. Ele vai dizer o seguinte: eu estou criando princípios. Pode fazer tudo isso aqui. Só que tem essa daqui, que você vai ter que decidir cumprir o princípio. Qual que é o princípio? Se eu comer, eu morro. Aí vem Satanás e diz o quê? Morre não. E qual que é melhor, mais gostoso ouvir? Que vai morrer ou que não vai morrer? Que não vai morrer. Viva a sua vida como você quiser. Você não vai... Isso é uma frase que seduz. Porque tem hora que eu queria matar alguém. Aí o diabo fala assim: mata, ele merece. Tem hora que eu quero dar um passeio aí esquisito. Vai, você merece. Todo mundo faz. Aí Paulo vem escrevendo algo sobre... Porque isso aqui é Antigo Testamento, pastor. Isso aí tá bom. Mas e o Novo? Abra aí o Novo, porque o Novo também diz alguma coisa similar. Romanos 6, 23. Aqui é uma coisa que eu preciso que você, em nome de Jesus, reflita. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem outra coisa, irmãos. O salário do pecado é a morte. Aí, porque alguém vai dizer lá: Adão e Eva morreu? Espiritualmente sim. E trouxeram um baita problema para nós. Não trouxeram. Tem gente que pensa que se eles não tivessem pecado, não existia nada. E existe tudo, irmãos. Era para crescer e multiplicar, só que sem o pecado. Quando tem o pecado, que foi também uma questão de tomar decisão, não é isso? Vocês lembram que a decisão de Eva, que não é a culpada é Adão. Tanto que os olhos só se abriu quando Adão comeu. E tem marido brincando de ser marido. O marido consegue mudar a mulher se ele for um homem de Deus. Se ele cumprir o princípio de Deus, a mulher vai se entrando no eixo. Mas o marido tem que tomar posição. Adão não tomou posição, morreu todo mundo. Aí o texto continua dizendo hoje: o pecado gera... Aí o que a gente faz com o pecado? Brinca. Pega ele na mão, né?
Vou assistir esse filme. Hã? Eu vou fazer um comentário. Hã? É dar a mão para o pecado. Eu não vou perdoar. É dar a mão para o pecado. Eu vou falar mesmo, eu não sou baú. Está dando a mão para o pecado. É importante hoje lembrar que o pecado continua fazendo o que ele faz. Ele mata. É princípios, irmãos, princípios. Princípios. Mas é princípio. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dê um glória a Deus, porque isso também é um princípio. Ah, estão te acusando. Eu estou cumprindo o princípio. Eu me arrependi e creio. Está perdoado e apagado. Pronto. Princípios. Em nome de Jesus. Abre sua Bíblia aí, porque tem um texto aqui que eu sempre que leio ele, é aqueles textos que a gente fica tremendo e alguns não conseguem nem entender. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Porque se você não sabe, tem pessoas que saíram da igreja e não vão voltar nunca mais. Escute, nunca mais. Princípio. Por quê? Isso é Novo Testamento, tá bom? Bíblia. Uma pergunta rápida. Quem quer que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia. Não foi eu que escrevi, nem foi você. Eu mudaria o texto, com certeza. Nós fazíamos uma assembleia e falamos, está muito pesado. Tem histórico aí, mas eu vou explicar. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. A Bíblia ensina que quando eu conheço, entendo, e aqui não é que eu pequei sem querer, no sentido de eu sabia que não podia trair, não é isso. Eu sabia que não podia mentir, não. É quando eu começo a brincar com isso zombando. Entende isso? Esse voluntariamente é o seguinte assim. Hã? Aí capítulo? Estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Esse é o que está falando. Esse voluntário é eu escutar Deus, ignorar Deus e dizer eu não estou nem aí. É quando você é um adversário do princípio, que o pecado gera morte. Porque tem gente hoje, irmãos, que está pecando, mas não está feliz. Isso é um ponto positivo na sua vida. Você sabia que tem prostituta tentando sair e não consegue? Sabia que tem irmãos tentando parar de mentir e não consegue? Sabia que tem irmãos tentando ser cristão e não consegue? Porque a Bíblia diz que existe uma batalha espiritual, ou não existe? O espírito e a carne. E eles combatem para que você não faça o que você quer. E quem aqui quer ser fiel, diga amém. Amém. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo, diga amém. Amém. Quem aqui quer pregar nas ruas de Torino, diga amém. Amém. É isso, nós queremos, mas por que não fazemos? Porque existe uma luta e nós não estamos entendendo que não é para lutar, é para cumprir o princípio. Cumprir o princípio é não brincar com o pecado. Cumprir o princípio é entender que Deus escolheu você para salvação e não para perdição. Cumprir o princípio é entender que quando eu peco, eu não preciso sair. Quando eu peco, eu preciso me arrepender. Esse é um ponto, irmãos. Princípios dizem que o passado ficou. Quem está em Cristo, vamos completar? Pode pôr aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é isso? Vamos ler todo mundo junto? Para a gente entender o texto e dar um glória a Deus juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Você não dá glória? Você não entendeu, né? Você não entendeu, precisa da glória. Se eu estou em Cristo, eu sou novo.
Não interessa o que foi ontem de ontem, o que fizeram comigo. Meu filho, eu sei, me mataram, tentaram me destruir, mas eu sou nova criatura. Eu preciso hoje entender que o princípio me garante também alegria no coração. O princípio diz que quando há arrependimento, tem prontidão de perdão. Mas nós estamos às vezes brincando com o princípio. E é por isso que ele estabeleceu aqui, ó, você e eu temos que entender. Faz, como diz Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo. E seja sincero, você sabe quando está pecando ou não sabe? Tem alguém que peca dizendo assim, está tudo ok? Eu vou falar isso daqui, mas é normal. Toda vez que você escreve uma mensagem no WhatsApp que apaga, cuidado. Cuidado. Por que você apagou? Porque não é comum. Toda vez que você vai falar com alguém, você precisa ter aquele cuidado. E o texto que a gente leu, ele é muito preocupante em Hebreus, porque ele diz o seguinte: aquele que conheceu e voluntariamente ele está, não tem mais o que fazer. Isso daqui é como dizer o seguinte: lembra de Davi? Menino doente. Davi está fazendo o quê? Orando, jejuando. Menino morreu, o que Davi fez? Tomou um banho, botou uma roupa bonitona e foi comer um McDonald's. Aí alguém falou assim: o menino acabou de morrer. Qual que é a frase? Enquanto tinha vida, tinha esperança. Está vivo ainda? Então tem esperança para você. Precisamos hoje entender que há um princípio a se cumprir. E nós precisamos olhar e falar assim: Senhor, me ajuda. Corroborando com o que Jesus falou, Tiago capítulo 1, versículo 22. Vamos ler? Eu vou ver se eu acabo essa parte hoje do convite de Deus para a nossa obediência aos princípios. E sede cumpridores das palavras, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Percebe o que é o princípio? Ser só ouvinte não é enganar a mim, não é enganar a igreja que você congrega, é enganar a si mesmo. Isso daqui é a pessoa que paga a mensalidade na academia, vai até a academia, chega lá e ele senta. É esse cara aqui, ó. Aí ele sai de lá assim, ó. Já viu aquele cara que sai da academia o primeiro dia e fala... Aí você olha aquele negócio fino e fala: eu estou sentindo inchado. Eu falei: tá, não. É isso aqui. Por quê? O princípio diz que quem ouve precisa praticar. Porque se eu escuto e não pratico, eu estou enganando quem, irmão? Você está enganando alguém? Não, você está enganando a você mesmo. É aquele pessoal que fez curso de inglês 3 anos. Você fala inglês? Fala. Você vai com ele no lugar. How are you? I don't speak English very well. Sorry. Não sabe. Isso daqui é o que a gente tem feito muitas vezes, ouvindo tanta pregação e saindo daqui para fora, a gente não se preocupa em praticar nada. O Senhor nos chama a viver princípios, irmãos. Nós não podemos ser frequentadores de culto. Nós não podemos ser crente que vem aqui, senta e vai embora do mesmo jeito. Nós vamos ter que ouvir aqui, entender o princípio, sair daqui feliz. Por quê? O princípio diz que o pecado me mata, mas o princípio também diz que o perdão me dá vida. Glória a Deus, né? Princípio, ensina o menino. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Vamos ler? Acharam? Olha o que diz o texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Lembrando que temor não é medo. Temor é um respeito, sabendo que Deus é poderoso e soberano. Qual que é o princípio disso de ser sábio, de ter conhecimento? O princípio, a base, é respeitar Deus. O que adianta você me respeitar e não respeitar Deus? Fala para mim.
Vixe, para, pastor, chegou. Esse é o ponto. Às vezes nós estamos preocupados com o irmão daqui do lado, não nos preocupamos com Deus. O temor verdadeiro, a honra verdadeira tem que ser para Deus, não para mim, nem para você. Nós precisamos viver uma vida livre, irmãos. Se você está numa vida meio estranha, seja sincero e fala: eu estou meio estranho ainda, mas eu estou lutando. A gente vai te ajudar. Jesus nunca teve problema com quem foi sincero. Tinha problema com os fariseus. Tudo de ternão lá. Vou usar terno porque a gente usa terno, tá bom? Mas nada contra o terno. Estava lá de terno. Ai, exegese, ai, terno. Quando saía, Jesus chegava e falava assim: hipócrita, vai para o inferno. Eita, sepulcro caiado, parece que está bonito, mas dentro só tem verme, podridão. Eles queriam matar Jesus. Aí Jesus encontrava uma prostituta, está perdoado. Encontrava uma mulher que estava no sexto relacionamento, está perdoado. Encontrou uma mulher pega no ato de adultério, está perdoado. Porque é para isso que ele veio. O princípio diz que ele não veio condenar, ele veio para salvar. Mas eu preciso entender isso e começar a praticar isso. Porque se eu não pratico, eu não tenho sabedoria. O princípio de ser uma pessoa sábia é temer a Deus, dizer: tu és o Criador dos céus e da terra. O que Tiago diz? Quem não tem sabedoria, pede a Deus, e Ele te dá, e não lança em rosto ainda. Não te dá de graça, de graça. Aí a gente não crê nisso, aí não ora por sabedoria. Aí fica todo mundo com a desculpa: eu não entendo Bíblia, eu não penso, eu não entendo. Irmãos, em nome de Jesus hoje, Deus nos chama a cumprir princípios. E eu quero deixar só um exemplo, para a gente terminar nessa noite. Daniel capítulo 1, versículo 8, abre aí por favor. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Todo mundo conhece a história de Daniel. E entenda uma coisa, isso aqui eu peço que você entenda, porque enquanto você não entender, você vai ter uma fé oscilante. Se eu falar aqui para o Sérgio, por exemplo: Sérgio, vou usar um exemplo banal. Não brinque de dominó. Exemplo banal, só exemplo. Aí o Sérgio falou: tá bom, eu não vou brincar de dominó. Se o Sérgio tomar uma decisão dizendo: eu não vou brincar de dominó, é diferente ou não é? É isso que a gente teria que aprender. Quando você cumpre princípios, você renuncia. Daniel podia comer ou não podia? Mas podia. Escravo, tem ninguém para dar ordem, todos os outros estão comendo. Vamos comer, gente. Mas o princípio, isso é consagrado a demônios. Como é que eu vou comer isso? Isso é consagrado a demônio, eu não posso comer não. Quando você tem princípio, Deus abre portas para te dar a propriedade de cumprir o princípio. Eu falo sempre com os obreiros que quando eu estava no Brasil, e no começo da minha conversão, eu era ajudante geral. E ajudante geral manda o que na firma, irmãos? O que o ajudante geral manda? Manda em nada, irmão. Eu lavava o banheiro, eu abria o portão, eu ia buscar pão na padaria para quem ficava na hora extra. Tudo que não tinha ninguém para fazer, eis-me aqui. Só que eu queria ir para o culto na semana. Eu entendia que eu precisava ouvir palavra, porque eu era uma pessoa que vinha do mundo muito podre. Mundo de prostituição, rock and roll, aquela coisa toda. E aquilo, quando eu ia na igreja, que eu ouvia as pregações, eu falava: nossa, Deus demais. E eu não tinha que ficar fazendo esta. Só que a Bíblia dá princípios para nós. E eu na empresa cumpri os princípios. Valdomiro, lavar banheiro, estou lá. Sempre cantando, sempre. Uma saudade que eu tenho de trabalhar na fábrica, que eu passava o dia inteiro trabalhando. Ele vem voando sobre o sol, voando sobre a nuvem. Calima na mão, ó. Era o dia inteiro, irmão. Como eu cantava. Quando eu fui para o escritório, silêncio o dia inteiro, não pode falar. Sinto saudade da fábrica. Mas o princípio diz que Deus era com José.
A mão de Deus era sobre Neemias. Daniel vai fazer uma pessoa que não conhece ele colocar a vida em risco, porque ele está cumprindo o princípio. Lembrei de tudo isso, falei, sabe o que é o seguinte? Eu vou falar para o chefe, eu quero, na quinta-feira, que era o culto de ensino, eu quero sair no horário. Cheguei nele, chamava Mauro, se estiver assistindo, um abraço. Mauro, faz um favor para mim. Falou, o que foi, Valdomiro? Deixa eu sair no horário na quinta-feira. Segunda, terça, quarta e sexta, pode me pôr na extra, não tem problema. Mas é que na quinta tem um culto de ensino. E eu quero aprender a palavra. Você acha que eu sou um bom funcionário? Ele falou, sim. Não é porque eu quero. Porque todos os lugares que eu passei antes daqui, eu fui mandado embora por ser mau funcionário. Sabe por que eu estou sendo bom funcionário? Porque Colossenses diz que eu preciso trabalhar aqui como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Então, se você me elogia e diz que eu sou um bom funcionário, não é porque eu sou bom, é porque eu estou cumprindo um princípio bíblico. E é por isso que eu quero ir no culto, porque está me ajudando a mudar de vida. Ele olhou para mim assim e falou, combinado, toda quinta você está liberado. Aí falou, peraí. Mas se tiver uma quinta que tiver problema aí? Ele falou, não, eu fico. Porque vai ter problema. Só que aí ele judiou. Segunda, terça, quarta e sexta, todo mundo ia embora, eu tinha que ficar para limpar a fábrica sozinho. Cavaco, sabe os cavacos? Quem já trabalhou numa empresa de fábrica, tirava os cavacos. E tirava como? Não. Eu na frente, tirando os espinhos. Cantava meus rock e gospel que eu gosto. Né? Somos como navios imperiais, a serviço do nosso rei. E estava lá. Cumpra princípios. Aí, para a gente terminar nessa noite, quando você cumprir princípio, Deus abre portas para você ser abençoado. 5 anos depois, eu era o diretor-geral da empresa, tá bom? Não porque eu era bom, mas porque Deus falou e eu cumpri os princípios. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus.